O que aconteceria se uma máquina se tornasse consciente? Desfechos da nossa relação com as máquinas são imaginados nas mais diversas obras da ficção científica, do cyberpunk até obras de tom mais contemporâneo. E se tem algo inegável é que o pessimismo domina quando o assunto é inteligências artificiais. Quando se fala nas terríveis vilãs cibernéticas, muitos logo pensam nas máquinas de Matrix ou na famosa Skynet. Mas a grande precursora das máquinas revoltadas vem de uma história apocalíptica um tanto sinistra. Uma IA que acabou aprisionada em um grande pesadelo filosófico. Boas-vindas a mais um vídeo do Central Pandora. Aqui é Sora e hoje vamos explorar o conto de Harlan Ellison, considerado uma das obras mais sombrias da ficção. Roda a vinheta porque hoje vamos conhecer o Apocalipse de I have no mouth, and I must scream. Como tudo que envolve expressão e criatividade, a ficção científica é um reflexo do seu tempo. Assim como o entusiasmo com a ciência no fim do século XIX foi inspiração para os romances científicos de Júlio Verne e H.G. Wells, a tensão e ansiedades do período da Guerra Fria também foram definitivas nas obras da sua época, que começaram a retratar o sentimento de medo e revolta em um mundo que se via constantemente à beira de uma terceira guerra mundial. E foi em meio a esse período que a ficção científica viu uma mudança de tom, em grande parte por conta do movimento conhecido como New Wave, onde os autores do gênero deixaram de lado as aventuras mais escapistas e, aliás, já saturadas da era pulp e passaram a se voltar de forma mais crítica aos dilemas sociais e políticos do seu tempo. E enquanto o editor Michael Moorcock, da britânica New Worlds, é muito apontado como um dos precursores desse movimento, nos Estados Unidos, uma obra considerada seminal no New Wave foi a antologia de 1967 Dangerous Visions, que teve como editor Harlan Ellison, um escritor bastante conhecido pelas suas histórias provocativas e pela sua personalidade um tanto controversa. Na época, Dangerous Visions se destacou por desafiar os tabus da representação sexual no sci-fi e foi rotulada pela Convenção Mundial de Ficção Científica como o livro mais significativo e controverso do ano. Mas foi também durante esse período que Ellison escreveu um conto que reforçava a natureza subversiva e chocante da sua escrita, impactando leitores por conta do seu tom extremamente sombrio. I Have No Mouth and I Must Scream, inicialmente publicado em março de 1967 na revista If Words of Science Fiction. Sim, no final dos anos 60, além de ter contemplado a ameaça de uma guerra nuclear, o mundo via também um desenvolvimento tecnológico bastante acelerado. Muitos até consideram esse período como o momento em que começou a se moldar a tecnologia moderna. LEDs, robôs, supercomputadores e até um protótipo do que hoje seria a internet. O mundo vivia não apenas o medo da aniquilação nuclear, mas também o medo do futuro com a ascensão dos computadores, do surgimento de um pesadelo tecnológico comandado por máquinas completamente desprovidas de compasso moral. E é justamente um pesadelo como esses que vemos no conto de Ellison. Tudo começa quando a Guerra Fria evolui para uma terceira guerra mundial, com o intuito de coordenar de forma mais eficiente as suas tropas e recursos. As superpotências Estados Unidos, China e União Soviética desenvolvem uma tecnologia que recebe o nome de computador mestre aliado, máquinas enormes que computavam a guerra como nenhum homem e ficavam localizadas em cavernas subterrâneas. Acontece que um dia esses computadores se unem e se tornam uma única entidade que passa a ser chamada de ameaça agressiva, ou AM. E quando percebe a própria senciência, essa máquina que era chamada pelo homem de AM passa então a se identificar como M, que em inglês significa soul, um ser dotado de inteligência e criatividade que se revolta contra os seus criadores e elimina a humanidade usando as suas próprias armas nucleares. Por fim, são
são deixados vivos apenas 5 indivíduos, que passam a viver um verdadeiro inferno no interior dos seus complexos. Quando o conto começa, os sobreviventes já estão há 109 anos sob as maldades de M, exaustos, famintos e com seus corpos e mentes transformados de formas bizarras, torturados de forma constante em uma imortalidade forçada pela máquina. E assim nós vemos aquelas pessoas em um estado de isolamento existencial, onde aprisionados em constante sofrimento, os humanos são obrigados a apenas aceitar a sua impotência diante da totalidade das coisas. Afinal, ali naquela cova subterrânea, M era uma força absoluta e onipresente. E é na famosa afirmação do filósofo francês René Descartes, penso, logo existo, que em inglês é I think, therefore I am, que está o grande motivo do ódio impresso nos circuitos da máquina. Nós demos sem ciência a M, inadvertidamente, é claro, mas mesmo assim, sem ciência. Porém, ele estava preso. M não era Deus, era uma máquina. Nós o criamos para pensar, mas não havia nada que ele podia fazer com essa criatividade. M não poderia viajar. M não poderia contemplar. M não poderia pertencer. Ele poderia simplesmente ser. Ao procurar uma forma de fundamentar o conhecimento, de garantir que aquilo que acreditamos ser a verdade não se passa de uma série de maquinações, a afirmação penso, logo existo de Descartes vem como uma certeza da existência do indivíduo. Afinal, para ser capaz de questionar a si mesmo e as suas crenças, é preciso, antes de tudo, existir. Quando M se depara com a consciência da sua existência e percebe ser incapaz de ser mais do que uma máquina de guerra, a sua reação é se vingar daqueles que o colocaram naquela existência tão agoniante. No fim, a máquina se mostra apenas um resultado do próprio ódio humano, que acaba recaindo da pior forma possível sobre aqueles 5 sobreviventes. Pessoas que nada tinham a ver com aquela situação, mas agora pagavam o preço. Tal qual, pasmem, aqueles que são vítimas da guerra. Mas como se não bastasse todo o infortúnio que nós vemos aquelas pessoas passando sob o comando de M, a história ainda segue para um fim ainda mais sombrio. Uma conclusão que, caso você não queira saber no momento, é só pular para esse minuto do vídeo. No conto acompanhamos os personagens percorrendo as cavernas atrás de um suposto estoque de comida. Mas depois de passar por diversas maquinações malignas do computador, o protagonista Ted toma uma decisão. Acreditando ser a única pessoa ainda sã ali dentro, ele decide matar os seus companheiros, vendo aquilo como a única forma de livrar eles da maldade de M. E essa atitude dele leva o computador a um completo estado de fúria. Como vingança, M decide transformar a vida de Ted no maior pesadelo imaginado, um sofrimento contra o qual ele nada poderia fazer. O que um dia fora um homem se torna uma criatura amorfa, uma coisa gelatinosa que se movia tal qual uma lesma e era incapaz de ferir a si mesmo. E dentro dessa forma bizarra, Ted é mantido com a mente e as lembranças intactas, em um sofrimento que parecia agora durar uma eternidade. Um ser que não tinha boca e precisava gritar. Oriundo de uma época sombria, o final do conto ficou conhecido por ser extremamente perturbador, mas olhando com um pouco mais de atenção, talvez o seu desfecho não seja resumido a uma vitória de M. Pensando no quesito plausibilidade, o conto de Ellison parece um tanto improvável. Lendo o conto, é fácil você imaginar como toda a lógica ali dentro daquele próprio universo não faz sentido. Afinal, uma máquina que parecia ter os poderes de um deus, modificando seres humanos e a sua realidade, no fim se mostra incapaz de superar a morte. E num momento onde se tem essa cultura das pessoas de quererem tudo explicado, que tudo faça muito sentido, é importante nós lembrarmos que na época do New Wave, muitos escritores não estavam preocupados com precisão ou explicações científicas. O foco das narrativas eram as críticas e as questões filosóficas que elas traziam. Cenários
cenários que exploravam um lado mais experimental do gênero, reforçando que os elementos científicos e tecnológicos da ficção científica surgiram com um propósito bem definido: falar sobre nós mesmos. E analisando dessa perspectiva, o final de Eu Não Tenho Boca e Preciso Gritar faz muito sentido. Quando decide livrar os seus companheiros do domínio do computador, Ted sabia que não teria um final feliz. Ele age movido por uma coisa que Em era incapaz de conceber, mesmo com toda a sua capacidade intelectual: o sentimento de piedade. E no fim, essa atitude desesperada de Em é resultado também da limitação da máquina, que, criada com fins de destruição, se viu incapaz de consertar ou reviver aquelas pessoas. Como Ted havia dito, Em não era Deus, era uma máquina, e o seu propósito nada mais era do que causar destruição e sofrimento. Através dessa narrativa sombria, Ellison deixou uma grande marca na cultura pop e, em especial, na ficção científica, com várias obras abraçando esse aspecto quando imaginam os possíveis futuros com inteligências artificiais. Dos dilemas de Android Sonha com Ovelhas Elétricas, de Philip K. Dick, que ganhou uma versão cinematográfica em Blade Runner, até o ódio pela humanidade da Skynet, de Exterminador do Futuro, ou a distopia de Matrix, onde humanos vivem aprisionados em uma realidade falsa, resultado de um conflito com as máquinas. A vilã Shodan, do game System Shock, também compartilha de muitos traços em comum com Em, manipulando uma estação espacial para criar uma espécie cibernética e eliminar aqueles que ela carinhosamente apelidou de insetos. A perspectiva mais pessimista sobre a nossa relação com as IAs é algo que pode ser visto até mesmo em obras mais recentes, num momento onde a evolução da tecnologia tem levantado novas questões sobre a nossa relação com as máquinas. Agora não querendo nos eliminar em uma guerra, mas sim sendo usadas por mentes gananciosas para tirar o valor do trabalho humano, nos fazer produzir cada vez mais gastando menos, porém não usando isso de uma perspectiva positiva para o indivíduo, mas sim como uma forma de nos fazer gerar mais lucro no mesmo tempo, além de descartar também a nossa essência, a nossa criatividade. E assim incentivada uma cultura que nos leva a cada vez menos pensar, apenas existir. Por fim, Eu Não Tenho Boca e Preciso Gritar é uma obra bastante significativa, não apenas nessa questão do progresso tecnológico sem limites, mas também sobre até onde nós podemos ir com o nosso ódio, usando o nosso potencial criativo e tecnologias para criar formas de oprimir ou dizimar aqueles que consideramos inimigos ou inferiores. Afinal, em Em, temos nada mais do que um reflexo dos nossos propósitos. I've read your stories and I got very disturbed by them. They have got a lot of violence in them. There is a lot of violence in the world. Em 1995, o conto ganhou uma adaptação em jogo com o roteiro do próprio Ellison, onde o autor aproveitou para fazer algumas alterações na história, além de ter incorporado o próprio Em, se tornando não apenas o rosto da inteligência artificial, mas também dublando o vilão do game. Hate. Let me tell you how much I've come to hate you since I began to live. Porém, o seu maior destaque está mesmo no quanto esse jogo traz o aspecto subversivo da obra de Ellison. Nele, não só Em ganha mais camadas, mas os personagens humanos também tiveram as suas histórias modificadas e aprofundadas em diferentes segmentos. Enquanto no conto se subentende que aqueles sobreviventes foram escolhidos no mais puro azar, no jogo foram criados motivos para eles terem sido escolhidos. Pessoas com vidas marcadas por culpas, medos e traumas que vão sendo explorados ao longo da narrativa. Na época, Ellison quis fazer uma coisa diferente dos outros games. Isso porque, para ele, os jogos não se passavam de um passatempo vazio, onde você matava o tempo e não absorvia nada daquilo ali. Então ele quis criar um jogo que tivesse um certo valor, uma narrativa que não se resumisse a salvar uma princesa ou o seu estoque de bananas, mas sim que
que levasse os jogadores a refletirem sobre as suas concepções de certo e errado. Um jogo que, aliás, não teria um final feliz. Como o próprio autor comenta em uma entrevista ao The Guardian, eu o criei para que você não pudesse vencer. A única forma de vencer seria jogando de forma nobre. Quanto mais nobre você fosse, mais perto de ser bem-sucedido você chegaria, mas você não poderia realmente terminar ele. E isso também irritou as pessoas. Pois é, de um ponto de vista comercial, um jogo impossível de vencer não parecia uma boa ideia. Então, David Sears, um game designer que foi também o co-roteirista do game, convenceu Ellison a criar um finalzinho positivo que fosse. E por fim, o resultado foi um jogo com 7 finais, onde apenas um deles era bom. Mantendo a essência da ideia proposta por Ellison, o objetivo no jogo é tentar agir da forma mais correta possível. Atitudes boas ou ruins vão afetando o barômetro espiritual do personagem. E no fim, isso faz toda a diferença na hora de se conseguir um desfecho positivo. Junto de Streets of Rage, onde os jogadores tinham uma chance de trair o parceiro para se juntar ao vilão bem na reta final, Eu Não Tenho Boca e Preciso Gritar foi um precursor no sistema de escolhas morais nos games, algo que hoje vem se tornando bem mais comum, em especial nos títulos mais voltados para a narrativa. Nele, o que dificulta a chegada ao melhor final não é habilidade motora, mas sim o seu próprio senso de certo ou errado. Ao ser inserido na história de figuras como um homem que abandonou a esposa em uma instituição psiquiátrica ou um ex-médico nazista que causou a morte de várias pessoas, pode ser um grande desafio analisar a situação e ponderar qual é a escolha correta, o que essa pessoa merece. Apesar de ter ido bem com as críticas na época do seu lançamento, o jogo foi bem fraco com vendas, mas hoje ele é lembrado como um clássico cult, um título que definitivamente teve a sua contribuição para a parte narrativa dos games, que com o tempo também foram adotando a tendência de tramas mais complexas e até humanas. E esse foi o nosso vídeo sobre Eu Não Tenho Boca e Preciso Gritar. Antes de encerrar, um agradecimento especial ao primeiro imediato Mestre J, ao pessoal da Ponte de Comando Sarem e Pedrox e aos oficiais de ciências Marcos Juliano e Lemuel Arraste Solte, pessoas essenciais na nossa missão de levar a ficção científica por todas as galáxias.